Hoje tem a rodada completa, toda ela no mesmo horário, hein? Jogos às 7 horas da noite, Uberlândia e Pouso Alegre, lá no Triângulo. O Itabirito recebe o Atlético em Nova Lima, o Democrata pega o Betim, tudo em aberto, rebaixamento, classificação. O Atlético pega o Tombense em São João del Rei, Cruzeiro visita o RT em Patos de Minas, o Coelhão pega o Norte no Independência, o Galo, hein, de volta ao Alçapão do Bonfim. O Galo tá em Nova Lima, não pra enfrentar o Vila Nova, mas pra enfrentar o Gato do Mato, o Itabirito. O Cláudio Rezende tem informações, Galo ainda sem treinador, Galo ainda à procura de treinador. Rezendão, quem vai ser o novo técnico do Galo? Continua a busca por um gringo? Continua a busca por um estrangeiro? Alguma chance de um brasileiro aparecer? Ô Cláudio, conta pra gente esse seu zap nervoso que nem no carnaval para. A apuração intensa do Claudião pra levar até você em primeira mão. Qual o nome do novo técnico do Galo? É a pergunta que tá todo mundo se fazendo, Claudião. Um abraço, bom dia, bom carnaval, Rezendão. Pra você também, um abraço. Para você também, Thiago, um abraço, boa noite. Bom dia a você também, a todos do Rádio Esportes. É isso, Thiago, o Galo nessa procura pelo treinador, né? Por enquanto, não tem a definição. A diretoria do Atlético tá fazendo contatos, tem aí um perfil definido para treinador, pelo menos no primeiro momento, né? O Atlético quer um treinador que esteja alinhado com esse perfil, né, da SAF, a ideia da SAF de ter jovens, de ter um time intenso, de ter um time protagonista, mas logicamente que o mercado internacional, que é onde o Atlético está mirando inicialmente, é um mercado com treinadores, muitos deles empregados, e que o clube vai encontrar dificuldades. Então, não tem pressa, mas também o Atlético não quer ser devagar. Ao mesmo tempo, não adianta ter pressa, mas também tá em andamento, né? O Brasileirão já tem jogo no dia 24, o Campeonato Mineiro, o Galo passando. Pode chegar também na semana que vem, tem jogo de semifinais. Então a ideia do clube é buscar sim o treinador, quem sabe até a próxima semana. Tem o Carnaval aí que dificulta um pouco também, feriado, né, no Brasil, mas respondendo a sua pergunta, Thiago, nada mudou por enquanto. Dificilmente o Galo terá um treinador brasileiro. O Atlético procura inicialmente comandantes, treinadores de fora do país. Ontem, muitas informações surgiram, inclusive empresário do Carlos Carvalhal teria dito que ele recusou proposta do Atlético. O clube garante que não procurou desta vez o Carlos Carvalhal. Então o Atlético garante que esse nome não está em pauta no clube. Então não teve negativa, porque o Galo não foi atrás dele. A palavra que a gente pôde apurar com pessoas do Atlético, né, da cúpula da SAF do Galo. Então, Thiago, tem alguns nomes que a gente citou ontem que não vão vir, né? Como o Arthur Jorge, como o André Jardine, aí é brasileiro, mas tá fora, tá trabalhando no América do México. O outro nome que apareceu... Ô, Cláudio, só assim, é um negócio meio maluco alguém especular o Jardine, o cara campeão mexicano. Sim. O América do México foi comprado pela Televisa, que é a TV Globo lá do México. Exato. Então domina a pauta toda, com muito investimento. E a gente tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes você cria uma ilusão no torcedor, os nomes vão pintando. Alguém fala assim, seria bom o Jardine. Pô, mas tem a menor possibilidade, né? A menor condição do Eu conversei com pessoas ligadas ao Jardine que me disseram isso aí, Thiago, sem chance nenhuma nesse momento. Óbvio. Até porque ele pediu alguns brasileiros. O Rafael Veiga tá indo pra lá, uma indicação dele. Tá cheio de moral lá. Ele cheio de moral. O prêmio de melhor treinador. Ele tem muita moral no México. Ele tá levando o Rafael Veiga, o Lima, que foi do Fluminense, o Rodrigo Dourado. Então, assim, sem chance nesse momento, né? Um treinador que tá muito bem no México. E aí o Atlético, logicamente, Thiago, tá trabalhando aí com alguns nomes que a gente vai buscando, mas não tem nada avançado por enquanto. Não tem um treinador que vai fechar agora, hoje. Mas a tentativa é essa, Thiago, de buscar um treinador que seja moderno, que seja alinhado, né? Que também não tenha esse perfil muito explosivo. O Galo teve experiências que não foram interessantes. A cúpula da SAF do Atlético acredita que o Cuca atrasou o processo, porque o Cuca
buscou alguns nomes, indicou alguns nomes, que chegaram, acabaram que não deram certo. O Galo gastou muito dinheiro ali em alguns atletas do ano passado. O Sampaoli, por outros motivos, né, Thiago? Atleta que chega e ele não aprova e não coloca para jogar. Então, agora também a ideia do Atlético é essa, Thiago, não ir naquele embalo do torcedor, né? Porque teve uma comoção no Sampaoli e o Galo acabou indo, né? Na pressão ali foi no Sampaoli, mas não durou. A tentativa era de um projeto até 2027, e estamos no início de 26 e já não tem mais Sampaoli no comando do Galo. Então, esse momento é de ser assertivo e o Atlético tem que manter a sua convicção, né, Thiago? Qual é a convicção? Vai buscar um treinador desse tipo aí. Então, tem que buscar no mercado alguém com essa característica, que é a ideia da diretoria do Galo no momento. O Edu Panzi, 11h47, isso não é demérito só da diretoria do Atlético, não. Quando o assunto é critério para contratar treinador, eu não me lembro no Brasil de um clube que adote uma linha do tipo: não, nosso treinador tem que ser ofensivo, nossa postura de jogo é essa. Não, nosso jogo é reativo, então nós vamos buscar treinadores com esse perfil. A turma vai naquela de que a torcida pede, que a rede social tá falando, de quem tem disposição no mercado. Então não tem muito critério, basta ver os últimos técnicos do Atlético, né? Você buscou a listagem aí de Turco pra Cuca, pra Sampaoli, pra Filipão no meio do caminho, né? Nada com nada e infelizmente isso é uma retórica no futebol brasileiro. Agora, com a temporada em andamento, Edu, é muito importante que se traga alguém alinhado com o elenco, com as peças que o Atlético tem. Porque você traz um treinador, vou citar um Carvalhal desse aí que nunca teve aqui, português, o cara chega, não, Hulk não serve. Pô, meu amigo, acabamos de resolver esse... Não quero, é banco. Então tem que trazer alguém alinhado com aquilo que você tem à disposição, para entender e já conhecer o elenco também, porque traz alguém que não precisa de 5 jogos para conhecer o elenco. Aí a vaca já deitou. Edu Panzi, bom dia, Edu. Tudo bem, Thiago? Um abraço pra você, quem tá ligado no Rádio Esportes. Cara, é difícil, né? Eu acho que a maioria absoluta dos treinadores que chegarem vão precisar de um tempo. Se não todos, né? Vão precisar de um tempo para implementar a ideia, para conhecer o elenco. Porque uma coisa é conhecer o elenco, igual eu conheço da cabine da Itatiaia, aqui do estúdio da Itatiaia. Outra coisa é conhecer do dia a dia. Eu não conheço. Não conheço o dia a dia do Hulk, do Scarpa, do Everson, do Alonso. Então é difícil, é diferente. O vestiário, o dia a dia, enfim. O treinador que chegar vai ter que conhecer isso tudo. Acho que o Atlético tem que fazer uma busca muito criteriosa. Seguir o perfil que o clube entende que seja o ideal, e eu concordo com você. A gente não precisa ir muito longe não, Thiago. Vamos pegar de 23 para cá: Cudê, Filipão, Milito, Cuca, Sampaoli. O Atlético intercala perfis, sabe? Ou pelo menos tem feito isso. E isso é muito ruim. É muito ruim porque o elenco ele vai permanecendo, muitos atletas são oriundos dessa época, e a cada 4 ou 6 meses é um estilo, é uma ideia diferente de jogo e demanda readaptação. E isso atrapalha o trabalho, atrapalha o desenvolvimento do elenco. Mas nesse momento, Thiago, a gente está em meados de fevereiro e até a Copa do Mundo praticamente não vai ter semana livre, né, Cláudio? Vai ter essa agora do Carnaval. E depois... É jogo atrás de jogo. Não vai ter a data FIFA, não? Tem uma data FIFA aí. Tem, mas então... Final de março. Mas é pouco tempo, né? Você conversar de convir comigo, né? Que é uma semaninha? É pouquíssimo tempo. Pro novo treinador é terrível. Aí data FIFA. Aí Alonso vai pra seleção, Franco isso. Vai pra seleção, você começa a perder jogadores que hoje são considerados titulares. Então a vida do novo treinador do Atlético ou de qualquer outra equipe que for trocar não vai ser fácil, não vai ser simples, e a cobrança vai seguir. Tá? Vai ter parada aqui de data FIFA, a cobrança segue. Não vai ter parada de data FIFA, a cobrança segue. No dia seguinte que o cara pisar aqui, ele já estará sendo cobrado. Então não é simples, e o Atlético que se colocou nessa encrenca de novo, enfim, e vai ter que ter muito critério. Agora, se você me perguntar qual é o perfil, eu não sei qual que é o perfil, justamente por conta desse histórico. Não dá pra gente desenhar um perfil que o Atlético tenha trabalhado com ele nas últimas temporadas. Eu acho que para esse momento tem que ser um cara de ideias mais simples, Thiago. Porque já que ele não vai ter tempo de treinar, de trabalhar, de colocar na cabeça dos atletas a repetição, movimentos, tem que ser uma ideia mais simples, de entendimento mais simples. Um cara de um convívio também simples, porque isso faz diferença. Eu estou muito convicto que o Sampaoli foi mandado embora muito mais pelo relacionamento
ou pela falta de relacionamento do que pelo campo e pela bola. Eu continuo achando muito cedo para avaliação da temporada 2026 e se quem quiser sentar comigo para ver jogo, eu provo por A mais B que estava tendo a ideia e que tinha muito problema de execução, então os atletas têm muita responsabilidade também, mas o que o Sampaoli fazia no dia a dia, sinceramente, era insustentável a permanência dele. Então, o critério, Thiago, não é só a ideia de jogo, não. É o dia a dia do funcionário, do treinador. Porque não dá mais pro Atlético apostar num treinador que seja bom, que tenha ótimas ideias, mas que não olha na cara dos outros, né? O Cláudio Rezende, quero ouvir o Vinícius Andrade também, mas o Leonardo Marins está perguntando aqui no nosso chat: Thiago, por onde anda o Marcelo Oliveira? Ninguém fala mais dele, vice-campeão com o Atlético, campeão de tudo com o Cruzeiro. O Leonardo Marins, ô Léo, o Marcelo Oliveira, nesse momento, ele tá fazendo uma caminhada ali na Lagoa Seca, no Belvedere, tá curtindo a vida, aposentado. Aliás, o genro do Marcelo Oliveira, que tá começando uma trajetória, ele é auxiliar do Roger, lá no Sport Recife, fez aquele trabalho bonito no Atlético, teve também lá no Londrina, ano passado, subiu Londrina da Série C pra Série B e agora é o técnico do Sport Recife. Então o Marcelo tá curtindo a esposa, a família, sujeito maravilhoso, sempre acompanhando a Itatiaia. Saudades, viu? Já há um tempinho que não falo com o Marcelo Oliveira, mas Leonardo Marins não é o caso. E parece que o Atlético também não vai... Não, Marcelo Oliveira, em relação a relacionamento... Sujeito legal, dos caras mais legais que eu conheço. E aliás, até por isso, às vezes, foi prejudicado no futebol, né? Que é um cara bacana, não bate de frente com ninguém, gente finíssima, e às vezes teve também... Eu me lembro no Palmeiras, né? Foi... Nossa, a imprensa fez de tudo um pouco com o Marcelo lá, mas uma carreira brilhante, um jogador, né? Cracaço de bola e também um treinador extraordinário e um ser humano. Esse o ouvinte não tem o privilégio de conhecer, por isso a gente tem que relatar. Diferente do Careca que tava lá no Atlético, um ser humano, um sujeito. 11h53, ô Cláudio, brasileiro não, né? A princípio brasileiro não, tá na galera mesma... tá aqui pedindo o Renato Gaúcho. Tá Cláudio. Na mesma linha. O Renato Gaúcho, por exemplo, nada mudou de ontem pra hoje, Thiago. O Renato Gaúcho não tá nessa lista aí inicial do Atlético. Eu falo lista inicial, né? Porque, igual você falou, né? O Atlético, na última, mesmo o Sampaoli não tava na lista principal do Atlético. Acabou surgindo aí de última hora. Mas, a princípio, não. A princípio, o Atlético não pensa em Renato Gaúcho e nenhum técnico hoje aqui do futebol brasileiro. Boa, ô Vini, eu gosto do Renato Gaúcho. Ontem o Marques elogiou muito o Renato Gaúcho, tá? A equipe a comissão técnica dele e essa parte que a gente falou agora de relacionamento, o Marques encheu a bola do Renato. Eu gosto do Renato Gaúcho. Relacionamento não se fala. A turma... É porque assim, no Brasil, se o cara é gente boa, ele não sabe nada de tática. Fizeram isso com o Marcelo Oliveira. Sabe, a gente só é o bonachão do vestiário. Pô, falar que o Filipão não sabe de futebol. Ultrapassado. O cara é bom, os jogadores amam o Filipão, né? Você começa com jogam todo mundo. por ele. Exatamente. Então assim, não é porque o cara é gente boa que não sabe de nada. Ele pode ser um mala e ser bom técnico. Tá cheio, né? Tem uns malas e uns péssimos técnicos, né? Thiago, eu não vou falar desse careca mais não. Thiago, virou, adiós, Sampa, adiós. Esse já foi, chega. Antes do Cuca vir em 2021. Me traumatizou. Antes do Cuca vir em 2021, foi quando ele foi campeão de tudo, o Renato tava em pauta e o Atlético chegou a negociar com ele. Mas na época, ele pediu um valor para a diretoria do Galo, e a mesma diretoria, a mesma turma que tá aí hoje, pediu um valor para não vir, Thiago. Aquele valor assim, jogou lá no alto para não vir, porque ele estava esperando o Flamengo naquela oportunidade e depois ele foi pro Flamengo mesmo. Então isso aí também deixou uma rusga aí com relação a essa, eu não sei se tem até hoje, mas que parece que rolou algo semelhante com o Cruzeiro, né? Quando o Cruzeiro tenta também o Renato Gaúcho, aí no meio ele joga um valor muito alto para não vir, né? Quando te faz uma proposta, Thiago, de uma outra emissora aqui, você joga na alta, não quero sair da Tatiaia, né? Thiago faz muito isso. Não faço não. Não? Quando sou procurado eu falo: cala a boca, eu não vou sair daqui. Mentira. Não vou sair, né? Não vou sair. Joga alto. Tô feliz. Joga alto. Joga pra cima. Jogando pra cima. Ô Vini, quero te ouvir, velho, sobre a condição de técnico. A verdade é que treinador no Brasil é muito complicado. O Gabriel também tá lembrando aqui, Gabriel Oliva, do Roger Machado.
A impressão que deixou no Atlético foi ruim, né? Foi ruim. A última passagem dele. Ruim. Acho que não vai rolar, não. E essa última no Inter também foi ruim. Também foi bem ruim. Ô Vini, difícil achar um nome no Brasil, e quando você vai garimpar no mercado exterior, é uma loteria, né? Porque às vezes o cara chega aqui e dá muito certo, como o Abel Ferreira, por exemplo, no Palmeiras, Jorge Jesus no Flamengo, mas tem um calhamaço também de estrangeiros que vieram aqui e fizeram água, né, Vini? Bom dia, Vinícius. Bom dia, Thiago. Bom dia aos amigos da bancada, a todos que nos acompanham no Rádio Esportes. Pois é, Thiagão, não tem um gabarito, né? Eu acho que é errado você traçar um perfil de treinador a partir da nacionalidade. É como se a nacionalidade definisse competência. O brasileiro é um técnico ruim, o português é um técnico bom. Não é assim, né? Tem brasileiros bons e ruins, tem portugueses competentes e incompetentes, assim como tem argentinos também que são bons e outros são ruins. A questão é que no Brasil, técnico brasileiro, ou você pega um cara experiente, vencedor, mas que já não vive o seu auge, como é o caso do Renato Gaúcho, ou então você parte para apostas, porque para tirar algum técnico consolidado de outro clube é muito complicado. Como é que você vai tirar um Dorival Júnior, por exemplo, do Corinthians? Eu não sou fã do Renato Gaúcho, né? Vocês citaram o último trabalho dele no Fluminense. Pra mim foi muito desgastante a forma como ele saiu. Mas ele deu uma surtada lá, não deu não? Parece que ele tava meio que de saco cheio já de futebol, dessa pressão que é natural. O Renato Gaúcho viveu isso a vida inteira dele como jogador e como treinador, mas parece que ele cansou. Pelo menos foi a impressão que ele deixou na saída dele no Fluminense. Atirou pra tudo quanto é lado. Agora, o Atlético precisa trazer um treinador que tenha pelo menos um conhecimento do que seja o futebol brasileiro, porque não tem mais pré-temporada, não tem mais esse tempo todo de conhecimento do elenco, a não ser que o Atlético realmente esteja pouco preocupado com o resultado imediato e pense num trabalho a longo prazo, que eu acho muito difícil, porque nenhum clube gigante no futebol brasileiro ele pode virar as costas para o resultado, que é o que manda, né? A pressão é gigantesca. Agora, você pode me dar exemplos aí de técnicos que não tinham conhecimento do futebol brasileiro, chegaram e arrebentaram. O Abel Ferreira nunca tinha treinado no Brasil, chegou no Palmeiras, deu muito certo. O próprio Jardim também não tinha passado por aqui, chegou no Cruzeiro, também deu certo. Arthur Jorge também, na primeira vez. Jorge Jesus. São vários exemplos. Vários. Mas assim, cara, é muito difícil, não tem um gabarito. Essa questão de encontrar um treinador que case com o modelo de jogo, na teoria é lindo. Mas eu posso citar aqui também o próprio Milito, quando chegou no Atlético, uma veia super ofensiva, em determinado momento ele teve que abrir mão disso, porque o Atlético estava jogando mal, tomando muitos gols e jogou de uma forma diferente daquela que ele tinha como convicção. O próprio Sampaoli chega ano passado e aí coloca 3 zagueiros para focar na defesa. Certo, Thiagão, que o Atlético precisa de forma urgente, de preferência, chegar na semana que vem. Eu tenho uma restrição. A quê? Eu acho que o Atlético deveria evitar dessa vez um treinador, à exceção dos brasileiros, evidentemente, sul-americano, por conta da cultura. O argentino, o uruguaio, porque eles têm por cultura mudar muito, mexer muito no time de um jogo para outro, e a nossa cultura ainda não se adaptou a isso. Eu não tenho problema com isso. Mas o brasileiro tem, Thiago. O jogador, principalmente. O jogador brasileiro, ele tem. Faz bico. E eu acho que isso tem sido um ponto que tem atrapalhado o Atlético nesses últimos anos. E aí, eu repito, eu não tenho nada contra e respeito essa cultura, mas nesse momento eu acho que o Atlético tem que pensar em alguém que tenha uma cultura de futebol parecida com a nossa ali, de uma base titular, de no máximo 14, 15, de trabalhar com o grupo, de dar entrosamento para esse grupo, de mexer o menos possível, até porque estamos durante a temporada, né? Início, mas já passou um mês. Então fica essa restrição. Não é nenhum preconceito, não. É só essa parte cultural que eu acho que não está adaptada ainda. Eu vou te contar uma rápida. Sinal eletrônico marcando meio-dia, hein? Sabadão de Carnaval com o Rádio Esportes. O América contratou o único português que dirigiu o América. Talvez vocês vão se lembrar. Em 2016. Se eu não me engano, Sérgio Vieira. Lembro. Cara, ele chegou no América e aí eu tive a oportunidade um dia no CT, né? Antes da pandemia a gente ia muito a CT, conversava. Você conversava com esse cara, você falava, meu Deus, é o Guardiola. Sabia tudo, Edu, tudo. Tática de jogo, onde joga, como é que jogava e tal. Aí começam os treinamentos moderno, treinamento ágil. Pô, os jogadores, caramba, que diferença. Tava saindo acho que do Givanildo, né? Do velho Giva, só coletivo, distribuir colete e pronto, e vamos pro jogo. O Sérgio Vieira começa o primeiro treinamento, todo mundo maravilhoso, preparação física fantástica. Primeiro jogo,
Ele reúne os jogadores do América no CT e passa 2 horas e 40 minutos do vídeo do adversário de como é que o América ia jogar. Tudo escuro, o vídeo passando depois do almoço. A hora que ele acendeu a luz, dos 30 na sala, tinha 20 roncando. Aí ele deu um esporro, pagou geral e falou: a próxima vez vão ser 3 horas e eu quero todo mundo aceso. Dali em diante, meu filho. Perdeu. Acabou. Acabou. Os caras ficavam rindo. E imagina, você depois do almoço, 2 horas e meia numa sala escura assistindo o vídeo do adversário. Não durou 3 meses, arrebentou com o América. É um exemplo dessa questão cultural. Talvez na Europa, onde ele treinava, desse certo, o jogador ficasse mais atento, mais vivo. Mas aqui, irmão, depois do almoço, isso conta, tá, Thiago? Tem gente que acha que não conta, mas conta muito. No ambiente, né? Todo o ambiente de trabalho, quanto mais saudável, quanto mais interessante, melhor pro trabalhador, pra quem tá envolvido naquilo, e o resultado vem. Assim como aqui no Rádio Esportes, ó, a gente joga junto com você. Cola comigo no YouTube, hein? No Itatiaia Esporte, no Itatiaia Oficial. Vou fazer um intervalo. Hoje tem às 7 da noite o Atlético em busca da classificação no Campeonato Mineiro contra o Itabirito. Jogo em Nova Lima. Tá de bobeira aí no sabadão, tá querendo fugir do bloquinho, do tumulto, bora lá ver o Galo contra o Gato do Mato na querida Nova Lima. Alô, Nova Lima, o Alçapão do Bonfim recebendo o Galo. Cláudio, quem vai treinar o Galo? Quais jogadores vão a campo? Força máxima? Vai poupar muita gente? Qual a perspectiva pro Galão hoje em Nova Lima, Cláudio? O técnico do Galo hoje, mais uma vez, Lucas Gonçalves, que é da comissão técnica permanente do Atlético. Ele terá o Henrique Teixeira, que é hoje o técnico do Sub-20, como auxiliar dele de campo, e o Leonardo Silva, campeão da Libertadores, estará como auxiliar. Ele vai ver o jogo lá de cima, Thiago, nas cabines, para comentar também, passar análise lá para o campo de jogo. Então, o Lucas Gonçalves hoje, o que ele pode fazer no time, Thiago? Olha, pode ser que ele não vá com o Preciado, hein? O Preciado não tá 100% fisicamente. E aí eu deixo essa dúvida na lateral direita. Ele pode não ir com o Preciado. Aí vai com o Natanael. Pode ser que o Natanael reapareça no time aí do Galo. E aí na zaga, o Juan vai com o Alonso também, deixa a dúvida aí. O Alonso não vem bem. Pode jogar o Vitor Hugo. E na esquerda, o Renan Lodge. É o meio campo com o Maicon, com o Alan Franco, com o Vitor Hugo, não, o Vitor do meio campo. Lá na frente, Thiago Reis, eu tô achando que pode pintar o Scarpa, hein? O Scarpa com o Dudu e Hulk, aí tiraria o Bernardo do time. Eu acho provável, possíveis mudanças, porque o treinador também é outro, né, Thiago? Eu não creio que o Lucas Gonçalves vai fazer algo muito diferente, até porque não teve nem tempo para isso. Vai manter um estilo ali do Sampaoli, mas peças, com certeza ele pode mudar nesse time do Galo. O Júnior Santos, que estava escanteado, está relacionado, vai pro banco, Thiago. E eu acho que o Cassierra e o Minda também podem aparecer mais, já que o Sampaoli não estava querendo saber dos caras, né, Thiago? É inacreditável, os reforços não eram utilizados. Ô Vinícius, é a chance do Lucas, ele não pode fazer nada muito autoral, né? Mudar demais o Atlético, senão ele chama pra si uma bomba. Lembrando, hein? O Atlético tem que vencer o jogo pra se classificar. O Atlético precisa vencer o Itabirito, então não dá pra poupar todo mundo também não, deixar a coisa correr muito solta, porque o Galo tem que vencer. Tem que ganhar. O Itabirito ainda corre risco de rebaixamento. Então o Itabirito também precisa pontuar. Tendência de um jogo dramático, como praticamente em todos os jogos desta última rodada do Campeonato Mineiro. O que você espera do Lucas na escalação, no modo de jogo sem grandes novidades? Ou, por exemplo, um Júnior Santos pro segundo tempo, para tentar virar essa maré dele e do Galo, Vini? O interino ele só assume no incêndio, né? É para apagar incêndio. Com o Lucas Gonçalves não é diferente. E geralmente com pouquíssimo tempo para trabalhar. Aí a turma espera que com o Lucas Gonçalves vai ter uma mudança da água pro vinho. Me lembro do jogo do ano passado, que ele assumiu o Atlético no jogo contra o Vitória, né, no Campeonato Brasileiro. E não conseguiu fazer o Atlético jogar, porque era difícil mesmo, o time vinha muito bagunçado. Para hoje, né, dada a diferença técnica entre as equipes, o Atlético tem que vencer o jogo. O que eu imagino que o Lucas vai fazer é simplificar o time, colocar quem está melhor para jogar. E aí, Thiago, é a oportunidade de muita gente que estava aí sem espaço com o Sampaoli de mostrar serviço hoje também, né? Eu tenho expectativa do Gustavo Scarpa como titular, aí podendo fazer um meio de campo com o Alan Franco, o Maicon, Gustavo Scarpa, Vitor Hugo, Dudu e Hulk na frente. Seria essa a minha formação do meio para frente.
O fato é que o Atlético precisa da vitória. Depende aí de outros resultados, mas tem que focar no jogo dele. Não dá para aceitar o Atlético com as formações que vem utilizando nesse Campeonato Mineiro de fora da semifinal. O Vini falou do Scarpa, né? Que foi um fator, assim, de peso, talvez, para a saída do Sampaoli, que, além dos reforços, do atrito com a diretoria, né? De não usar os jogadores contratados, e o Scarpa pode render mais, né? E nessa hora que o Galo precisa, ele condição física tem, né? Porque não foi aproveitado quase nada pelo Sampaoli. E sobre o Preciado, o Edu falava várias vezes, né? Você falou em muitas transmissões. Muito nítido que ele tá muito aquém da condição física, né, Edu? Contra o Remo ele fez ótimos 20 primeiros minutos. Depois afogou, cara. Não tem condição de jogar fisicamente. E aí a incoerência do Sampaoli, né? Não, eu não uso o Cassierra porque não tá bem fisicamente. O Minda não está preparado fisicamente. Mas o pobre coitado do Preciado, que deve estar pior que os dois. Se arrastando. Não, jogava toda vez, cara. Então, assim, você foi queimando um jogador que eu considero bom, lateral direito, Preciado. Acho que vai ser muito importante pro Galo. Mas assim, Thiago, o Atlético precisa da vitória. O Atlético é extremamente favorito, mas é muito favorito. Tem que se impor. E hoje, falei ontem e repito hoje. Turma, hoje é com vocês, hein? Hulk, Coelho, Dudu, Scarpa, Vitor Hugo, Lodge. É vocês que tem que dar a resposta, que vocês também precisam, tá? Não é só botar na conta de treinador, não. Não é só botar na conta do Cuca, do Sampaoli, do Milito, do Filipão, não. Vocês estão precisando mostrar também. Vocês precisam jogar mais bola. Vocês precisam decidir mais. Vocês vão jogar contra o Itabirito. Vocês estão tendo dificuldade de Itabirito para baixo ou de Itabirito para cima. Então hoje é para quem tiver de chuteira, meião, calção e camisa, mostrar bola. O Atlético está precisando mostrar bola também. Porque tá muito dodói jogador também. A culpa é só da diretoria, a culpa é só do treinador e jogador é só dodói. Então passou da hora de vocês mostrarem algo mais. E vocês têm futebol para isso. Aliás, vocês têm muita bola para isso. Só não estão mostrando isso. Mas no caso do Lucas Gonçalves é fazer o simples. Eu não acredito em grandes mudanças. Porque mudar e mexer demais é um risco muito grande. Thiago, eu tentaria montar do meio para trás um time bem consistente. Por isso eu acho que eu iria de Franco na lateral direita. Com o Juan, Vitor Hugo para ganhar em bola aérea ofensiva e defensiva, ainda mais porque o jogo é no Castor Cifuentes. Isso faz muita diferença lá. E o Lodge. Meu meio de campo teria o Maicon, o Vitor Hugo e o Scarpa. Com esses dois últimos, Vitor Hugo e Scarpa, à frente do Maicon. Com Coelho e Dudu pelos lados e o Hulk centralizado. Pra você ter um contra um dos dois lados. Ah, mas o Coelho não entrega na direita. Mas vai ter que entregar contra o Itabirito. Pergunta pro treinador do Itabirito se ele queria o Coelho na direita dele. Nossa, mãe. Então, gente, me ajuda aí. Tá na hora também de cobrar mais bola dos atletas. Tá cheio de gente devendo. Cheio de gente devendo. E que precisa ser mais decisivo, porque tem um potencial enorme para ser. Então hoje, antes da bola rolar, já está na conta de vocês, atletas do Galo. Ô, meu caro Pedro Abílio, o Itabirito, o gato do mato, ainda tá ameaçado pelo rebaixamento, tem que ganhar, precisa pontuar também, não tem vida fácil hoje, o jogo é bom lá no Alçapão do Bonfim, venda de ingressos. Eu recebi até uma comunicação do Maicon, que é o proprietário da SAF do Itabirito, me informando que a PM, né, o Maicon Pereira, a PM não liberou a presença, né, a ideia era abrir o estádio todo para ver se a torcida do Atlético iria comparecer, mas não teve autorização da segurança pública para isso. O ingresso, a arquibancada inteira R$90 e o visitante R$180. Eu acabo de ter a informação aqui, Thiago, que no setor do Atlético visitante restam pouco mais de 200 ingressos para a torcida do Galo. As meia entradas já estão esgotadas. E para o setor, né, da torcida do Itabirito, pouco mais de 1.500 ingressos, meia, tem meia ainda, tem inteira. Só lembrando que a PM proibiu a entrada nesse setor do Itabirito com camisa do Atlético. Então, pode até ir, né, Thiago? Não pode ter camisa do Galo. O que vai acontecer? Aconteceu em Betim Cruzeiro, cheio de torcedor do Cruzeiro lá no meio da torcida. Até porque é mais barato, né, Thiago? O ingresso. Mais barato. Metade do preço. A meia entrada na arquibancada do Itabirito é R$45, mas meu parceiro. Ainda tem, hein?
Então, alô, torcida do Gato do Mato, hein? Tem que apoiar também. Afinal de contas, o Pedro Abílio Itabirito não tá com vida fácil no campeonato, não. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Thiago, pra você e pra todo mundo no Rádio Esportes. Pouco mais de 2.000 ingressos, né? A totalidade vendidos até o meio-dia, 25 minutos deste sabadão. Só 2 vitórias, ó, ganhou fora de casa. Ganhou do Uberlândia lá no Triângulo e ganhou na sua antiga casa, né? Jogando contra o Betim semana passada. Vem desta vitória por 2-0. E nesse jogo, o técnico Marcelo Caranhato foi expulso com cartão vermelho. Hoje, o auxiliar técnico Luizão é quem comanda o time à beira do campo. Mas quem comandou as atividades lá no CT do Coimbra foi justamente o técnico Marcelo Caranhato, que destaca aqui no Rádio Esportes como está a preparação e a expectativa do Gato do Mato para o jogo de logo mais. Marcelo Caranhato. Para ser um time mentalmente forte, né? É difícil você controlar 90 minutos de jogo como esse. Em algum momento você vai ter que passar por dificuldades, vai ter que saber sofrer, vai ter que saber se portar defensivamente bem para que você passe por momentos de instabilidade dentro do jogo. Mas a gente acredita na nossa equipe, acredita nos nossos jogadores. Tenho certeza que vai ser um jogo muito competido, né? Onde a gente vai precisar ganhar duelos e a gente está preparado para um jogo como esse. Espero que no final a gente possa comemorar um bom resultado. Marcelo Caranhato, técnico da equipe do Itabirito, lateral direito, Daniel Fagundes, é o desfalque, continua no departamento médico há mais semanas. Vinícius Dias no gol, Gleicinho, Wallace, Felipe Camargo e o Brian, que você tá com saudade no América, Thiago. Serginho, hein? 39 anos, 169 jogos pelo Galo. Serginho, campeão da Libertadores, estava no elenco de 2013 e quase quarentão, tá jogando lá na equipe do Itabirito. Pedro Rodrigues e Guilherme completam o meio-campo. Luiz Araújo, Romário e Juan são os 3 atacantes do Gato do Mato para logo mais, Thiago Reis. Aliás, 2 sujeitos incríveis, Brian e Serginho. Tenho certeza que vão ajudar muito ao Itabirito. Ô, Claudio, pra gente passar a régua, a agenda do Galo e o que vem pós-carnaval pro Galão da Massa, Claudio. Olha, Thiago, depois não tem jogo quarta-feira de cinzas e aí a agenda do Galo vai depender da classificação, né? Se o Atlético passar hoje, e você falou aí, tem que ganhar o jogo e tem que contar pelo menos com um tropeço aí. A URT, se não ganhar do Cruzeiro, o Atlético vencer o seu jogo, o Galo vai ser primeiro do grupo, tá garantido. Agora, se a URT vence o Cruzeiro, o Galo não vai poder ser o primeiro do grupo. Aí vai ter que ir como melhor segundo colocado. Tem que torcer aí contra o Norte, né, que joga com o América, torcer contra o Tombense, que joga contra o Atlético lá em São João del Rei. É isso, Thiago. Então, se tiver o Galo nas semifinais, jogo no próximo fim de semana. Se não tiver o Galo, aí próximo jogo no Campeonato Brasileiro, dia 24, que é um meio de semana, contra o Grêmio lá em Porto Alegre. Mas de qualquer forma, o Galo aí querendo passar, lógico, para a conquista ainda desse tão sonhado heptacampeonato mineiro, Thiago. Boa, Claudio! São informações do jogão que a Itatiaia transmite com o Caixa Mário Henrique, com todo o primeiro time do rádio. Aliás, grande cobertura, hein? Espalhada por todo o estado. Tem o Coelhão no Indepa, o Cruzeiro em Patos de Minas. Já a informação dos outros jogos para você no Campeonato Mineiro. Vamos falar também